Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe, professor de História de vocês, e venho aqui gravar mais uma videoaula, né? Nossa videoaula semanal está sendo gravada aqui para vocês, né? E vamos aqui ficar de olho na tela, no primeiro slide, olha só, o nosso assunto que nós vamos abordar hoje, tá? A neocolonização da África e da Ásia, né? Vamos falar aqui, né, da nova colonização, né? Porque a forma antiga de colonização é das grandes navegações, né, que a gente já viu. A colonização se dá através das grandes navegações, onde a Europa, né, Portugal, Espanha, Inglaterra colonizam boa parte da América, né, França também, boa parte da América, né, aliás a América toda, né, aí uma parte é Portugal, outra parte da Espanha, outra parte da Inglaterra, né, que é lá os Estados Unidos, outra parte da França, lá o Canadá, uns pedaços, enfim, né? Então essa é a colonização clássica, né, das grandes navegações. Agora nós vamos ver a neocolonização, um novo tipo de colonização, tá, produzido no século XIX. Grandes navegações a gente está falando, né, de século XV, né, século XVI, né? Aqui a gente já vai falar de século XIX, tá? Que não foi na América, foi na África e na Ásia, né? Então, vamos para o próximo slide, o segundo slide, para a gente entender como que se deu esse movimento, tá? Essa neocolonização. Primeiramente, a gente tem que entender um pouco de expansão econômica, tá? Com o evento da industrialização no final do século XVIII, né? Lembre-se, a Revolução Industrial estava se iniciando ali na Inglaterra, né? A mudança, né, a criação de novas tecnologias, né, principalmente na Inglaterra, ali na Europa, né, estava sendo desenvolvida ali no período que se chamou Revolução Industrial. Né? Então, com o evento da industrialização no final do século XVIII, iniciou-se um irreversível processo de expansão econômica, irreversível. Né? Até hoje, esse processo de expansão econômica tem no mundo, tá? A necessidade econômica de ampliação de mercados levou os países industrializados a uma corrida por matérias-primas, né, e mercados consumidores. O que é matéria-prima? Carvão, madeira, né, para fazer carvão, enfim, outras coisas, né, tem látex, por exemplo, aqui no Brasil, para fazer borracha, né? Tem especiarias também, enfim, tem várias coisas, né? Mas a matéria-prima, né, digamos assim, é mais esse produto que forma, né, alguma substância, algum combustível, principalmente a madeira, né? Acho que a madeira é algo que eles mais buscam também, né? Lembra quando Portugal veio aqui para o Brasil, né, colonizou o Brasil, eles buscavam também madeira, pau-brasil, né, mas era mais focado no ouro, nos metais preciosos. Agora a dinâmica é outra, né, é mais matéria-prima, não é ouro, prata, porque ouro e prata acabou, foi sendo extraído do mundo, das colônias antigas, da América, por exemplo. Agora, né, eles querem buscar isso, né, nos outros continentes também. Além do ouro de prata, eles precisam de matéria-prima, né, para industrialização, porque a Europa está industrializando-se, né? E a África e a Ásia foram alvos de exploração e suas riquezas naturais, como ferro, carvão e territórios para a realização de investimentos e construção de estradas de ferro. Então eles procuravam matéria-prima na África e na Ásia, ferro, carvão, madeira. Depois, exploravam, né, os territórios também, né, e realizavam investimentos, né, montavam ali construções, né, estradas de ferro, feitorias, né, locais que ali controlavam o território, né, formavam esferas de poder. Né. A África e a Ásia tinham seus governos locais, né? Mas a Inglaterra, com o seu poder econômico, a Inglaterra na Europa, perdão, com o seu poder econômico, as potências, né, desenvolvidas ali, os países europeus, chegavam, né, e influenciavam, né, ali nesses territórios, tentando fazer um tipo de colonização, que é chamado de neocolonização, né, exploração do território. Pegavam as matérias-primas, mandavam nos governos, colocavam ferrovias, enfim,
né, e dividiam o país ali do jeito que eles queriam, né? Ou seja, o território tinha um governante já, um governante local, mas essas potências chegavam e tomavam conta de tudo ali. Não passivamente, óbvio, houveram revoltas, guerras, né, conflitos, mas em suma, né, a Europa conseguiu dominar a África e a Ásia, ali, boa parte pelo menos por um bom tempo, tá bom? Vamos entender um pouquinho aqui sobre o colonialismo, né? O que a gente precisa ter em mente? Né? Investimentos, né? Os investimentos que o colonialismo traz ali para o território. Constrói sistema de estradas, ferrovias, linhas de comunicação, porque o neocolonialismo ele quer desenvolver de certa forma o território ali, para ficar mais fácil, para escoar a mercadoria, né, para fazer o extrativismo, né, pegar carvão, ferro, então tem que desenvolver o local, tem que construir estrada, por exemplo, mas é o mínimo de desenvolvimento possível, só para servir a grande potência ali, né? E isso gera conflitos geopolíticos, né? Essa intervenção, né? Essa intervenção, né, da Europa, né, principalmente na África e na Ásia, gerou conflitos geopolíticos. Por quê? Porque haviam potências ainda que não estavam na jogada, porque não eram unificadas, não eram países, eram vários reinos, várias cidades-estados ali, por exemplo. Né? E aí houve a unificação dos territórios da Alemanha e da Itália, no final do século XIX. Né? A unificação dos reinos, dos territórios da Alemanha e da Itália. Tá? Então entram dois jogadores aí na jogada, né? Na bagunça, aí entram mais dois para brigar ali junto com a Inglaterra, com a França, né? Com o Império Russo também, que está em expansão. Tá? O Império Russo também começa a se expandir, mas é outra dinâmica, né? A Rússia é uma visão mais oriental, de uma Europa mais oriental, é outra dinâmica, mas também é um império importante ali na época. Então veja, vários impérios vão se formando, Império Russo, Império Inglês, Império Francês, né? E ao longo, né, ao redor do mundo, eles vão conquistando vários territórios, né? E há também um conflito geopolítico muito importante, que é a Guerra do Ópio, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Mais para frente, o que a gente vai saber o que foi a Guerra do Ópio, né? Vocês têm que pôr em mente que o ópio é uma substância, né? Uma substância ilícita, né? Que é feita da flor de papoula, né? Uma flor, uma planta que produz essa substância. E aí houve-se um conflito em torno disso, tá bom? Então, o que vocês têm que ter em mente, né? Que os conflitos geopolíticos ali daquela época era a unificação da Alemanha e da Itália para brigar, para entrar nesse neocolonialismo também, junto com Inglaterra, França, né? O Império Russo estava se expandindo também, formando um grande império que depois vai virar a União Soviética, né? No início do século XX, e tá tendo ali as guerras ali na Ásia, né? A Guerra do Ópio, né? Isso é lá ali na Ásia, que é a Inglaterra que vai ser uma grande participante disso ali, a gente vai entender melhor. Você também vai ter no colonialismo monopólios capitalistas, tá? Como você pode ver no slide. Poucas empresas concentram capital e mercado, né? Hoje também há essa questão de monopólios capitalistas, mas naquela época era muito mais exacerbado, tá? Porque quem tinha influência, né, os governos que eram mais ricos desenvolviam ali grandes empresas, né, que concentravam capital, mercado, né, todo ali em torno delas, e aí iam para dentro desses países também, desses novos territórios, África e Ásia, para desenvolver o processo de neocolonização, explorar o local para conseguir matéria-prima e conseguir enriquecer mais. Né? Não só matéria-prima, mas mercado ali também, né? Vender para as pessoas, eles queriam vender produtos ali também, né? Trocar, fazer trocas comerciais, e tudo isso na marra praticamente, né, gente? Imperialismo e colonialismo, né? São dois termos aí que a gente vai ouvir muito, né? O imperialismo é a formação de grandes impérios, e esses impérios ali conquistando os novos territórios ali ao redor, né? Aglutinando territórios, né? Como por exemplo fez o Império Russo, praticou o imperialismo ali, né? Aglutinando vários territórios do leste europeu, da Ásia, por exemplo, né? E você tem o colonialismo, que é uma
um desenvolvimento mais voltado para a prática capitalista, né? Exploração, né? Explorar matéria-prima, construir mercado novo, é algo mais diferente. Mas você tem também a ampliação do poder de controle das nações europeias industrializadas sobre países da África e da Ásia, que é a formação das colônias imperiais. Então, estavam se formando grandes impérios ali na Europa, né? Inglaterra, França, Rússia, né? E Alemanha, Itália, e esses impérios estavam colonizando, né? Estavam exercendo, né, o seu poder, né, dentro de novas terras, que era a África e a Ásia, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender mais ou menos isso. O mapa europeu da época, né, do século XIX. Desde Napoleão Bonaparte, as potências capitalistas europeias possuíam uma mentalidade política imperialista, né? Lembra, Napoleão, né, foi um grande imperador, né, que queria expandir o seu território. O imperialismo funciona assim, né, gente? A expansão territorial, tomada de novas terras para o império ficar maior, se expandir cada vez mais controle. Isso foi feito no Império Romano, né? Foi feito nas conquistas do Carlos Magno, né? Aqueles impérios mais religiosos, né? Mais voltado para a Idade Média, né? Idade Antiga e Média ali, né? O Império de Gengis Khan também, lá na Ásia, né? Enfim, existiram vários impérios durante a história da humanidade, né? Mas aí na Europa, o Napoleão Bonaparte, desde o Napoleão Bonaparte, as potências capitalistas europeias possuíam uma mentalidade política imperialista, ou seja, fundamentada na expansão de suas fronteiras, como eu disse. A concorrência econômica seguiu a lógica política imperialista e produziu uma nova configuração geopolítica dos países com formação de alianças e deflagração de conflitos. Então presta atenção nesse mapa da Europa aqui. O tanto de império que vai se formando, ó, Império Russo, tem o Império Austríaco, que vai virar Império Austro-Húngaro, o Império Otomano também, né, que é uma grande figura aqui embaixo, né, que pega o Oriente Médio, parte da África, né, aí vai ter o Reino Unido, que vai ter um império também com colônias, não aqui na Europa, mas na África, na Ásia, né. Então veja, pessoal, a Europa está cheia de impérios, o imperialismo está muito presente na Europa, Império Russo, Austríaco, o inglês, né, e essa mentalidade vem desde o Napoleão, né, né, essa mentalidade imperialista, de expansão territorial, e agora se estende à economia também, expansão econômica, expandir mercado, expandir busca de matéria-prima para os outros continentes. Então isso vai tomando conta do mundo, né? Vai saindo da Europa e indo para o mundo também, né? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouco disso, a produção, para a gente ter uma ideia de como era a produção mais ou menos na época, tá? E a gente vai analisar dois países aqui, Alemanha e Inglaterra, tá? Vamos ver a extração de carvão em toneladas naquela época, né, de 1880 a 1913. O cinza é o Império Britânico e o verdinho é a Alemanha, tá? Para vocês entenderem como que a Alemanha entrou nessa jogada e como que ela se despontou, né? Foi um novo jogador ali que entrou, né, na briga, mas que surpreendeu, teve resultados ali gigantescos, né, que bateu de frente com a Inglaterra, por exemplo, que era a maior potência do mundo na época. Então vamos falar de extração de carvão. Em 1880, enquanto a Inglaterra extraía 140 milhões de toneladas, né, a Alemanha extraía mais ou menos 59 milhões de toneladas de carvão. Bem menos, um pouco menos da metade, né? Já em 1913, quando a Alemanha estava a pleno desenvolvimento, já quase na porta da Primeira Guerra Mundial, que foi a Alemanha que ocasionou essa briga, né, que deu start nessa briga, principalmente por causa do seu imperialismo, né, era a cabeça ali dos inimigos, né, já estava produzindo 277 milhões de toneladas de carvão,
né, extraindo carvão. Em contraponto, a Inglaterra, né, que estava produzindo 292. Então, olha só, 292 milhões de toneladas contra 277 milhões de toneladas da Alemanha. Né? Então, a Alemanha e a Inglaterra estavam pau a pau ali, né, as duas potências na questão extrativista. Né? Então, olha como que a concorrência ali estava forte na Europa, né, entre as potências para explorar essas matérias-primas. E lembrando, essas matérias-primas vinham desses territórios que a gente está falando, gente, África, Ásia, né, onde eles praticavam o neocolonialismo. A Inglaterra e a Alemanha estavam extraindo essas matérias-primas dos continentes africano e asiático também, tá? Vamos entender aqui a produção, aqui embaixo, a produção de ferro bruto em toneladas também. Mesmo esquema de 1890 e 1913. Em 1880, perdão, e 1913. Em 1880, o Império Britânico, a Inglaterra, extraía 7.780.000 toneladas de ferro, produzia, né, ferro bruto. 7.780.000 toneladas, enquanto a Alemanha, né, produzia 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de toneladas de ferro bruto. Em 1913, isso muda totalmente de figura. Olha só, gente, a Inglaterra, o Império Britânico, né, aumenta um pouco a produção e chega a produzir 10 milhões de toneladas, né, de ferro bruto, enquanto a Alemanha, né, já produz 19.400.000. Olha isso, né? Passa a Inglaterra na produção de ferro e passa com uma larga vantagem, né, com mais de 9 milhões de toneladas. Então veja como que a Alemanha, o Império Alemão, né, vai se constituindo, né, de forma robusta, de forma muito forte, né, na Europa, né, e tinha acabado de se unificar, final do século XIX. A Alemanha era feita por reinos, vários reinos alemães, de príncipes, nobres, né, e aí se unificou, virou um país e entrou na disputa fortemente ali, né, contra a Inglaterra, principalmente, que era a maior potência da época, tá? E aí vocês veem que essa prática de produção, né, de extrativismo, a gente vê muito naquele jogo, né, que vocês devem jogar bastante, o Minecraft, né? Imaginem que a matéria-prima seja aquilo que a gente extrai no Minecraft, né? A gente extrai carvão, ferro, né? Olha o ferro aqui que a gente transforma em lingote também, depois para fazer armadura, fazer armas, né? A gente extrai a madeira e faz o carvão, né? E, enfim, né? Tem várias coisas, né, no Minecraft lá que vocês podem assemelhar, né, para ilustrar um pouquinho dessa questão das matérias-primas, né? É um jogo totalmente de extração de matéria-prima, né? Você extrai ferro, madeira, você planta, né? Você, enfim, tem várias coisas lá, mas só para vocês terem essa ideia, né, de que você precisa de recursos para construir as coisas, e isso os países tinham que fazer na época. Eles precisavam de recursos para construir os produtos, fazer os bens que as indústrias deles produziam. Então, eles precisavam de madeira, carvão, ferro, né? E isso é muito interessante. Olha como a Alemanha briga frente a frente com a Inglaterra nessa época. E vocês vão ver como que isso vai se desenrolar. Vamos para o próximo slide. Ó. Vamos entender um pouco dos conflitos na Ásia, né? Do lado esquerdo tem uma charge muito famosa, uma caricatura do Henry Meyer retratando, né, a China, né, como uma torta, uma torta que está sendo repartida entre os outros países, né? Os outros países têm interesse em tomar ali um pedaço da China. Aí vocês veem a rainha da Inglaterra junto com o general aqui da Alemanha, o governante da Alemanha, né, o prussiano com esse capacete de lança, né, o imperador da Rússia também, a França aqui olhando, e o Japão, o imperador japonês ali olhando, observando para saber o que ele vai pegar ali do que sobrar, porque o Japão também estava fazendo um tipo de neocolonialismo na Ásia contra a Coreia e a China também. Então, todo mundo aqui reunido para dividir a China, como se fosse uma torta. E o chinês aqui, o governante da China, o nativo ali da China, ele, com as mãos para cima, né?
surpreso, bravo com aquela bagunça toda, né? Pô, é nosso país aqui, as outras potências estão vindo dividir aqui os territórios como se fossem delas, né? Então tem essa charge aí para representar. Chama a torta chinesa, tá? Ela é de 1898. Representa esse imperialismo aí praticado na China, das outras potências, né? As potências europeias, né? Dividindo ali o território chinês. Vocês podem ver um mapa aqui também no meio, né, dessa região, que agora os conflitos são nessa região asiática, né? E aí vocês veem também que há várias divisões aqui, tá? Que são as divisões dos países, né? Das potências europeias, que dividiram ali o território asiático. Uma parte para a Inglaterra, uma parte para a França, outra parte para a Alemanha, né? Outra parte para a Itália, enfim. Foram dividindo também a Ásia, assim como fizeram com a África, né? Dividiram a África, parece que com uma régua, né? Os países são todos quadradinhos, percebam isso, né? Então foram fazendo esse tipo de divisão na África e na Ásia. Essa parte é para mim, essa parte é para você, essa parte ali é para o outro, né? E vamos ler aqui o que aconteceu, ó. Em meio à expansão colonial e comercial das potências europeias industrializadas, a China se opôs a abrir seus portos para comércio exterior. Teve resistência chinesa, olha só, dificultando o crescimento econômico, principalmente da Inglaterra. Os ingleses, por sua vez, ó, vendiam ilegalmente para a China um produto viciante chamado ópio. Lembra que eu falei do ópio para vocês, que é feito da flor da papoula? É uma substância ilícita, uma droga. Os ingleses drogavam a população chinesa, né? Comercializavam ilegalmente, ilicitamente o ópio, né? Para drogar a população chinesa, né? A fim de forçar a abertura do comércio chinês. Por sua vez, a China proibiu o comércio do ópio em seus territórios. As tensões políticas e econômicas entre China e Inglaterra levaram esses dois países a uma guerra, chamada Guerra do Ópio. Então, o que estava acontecendo naquele lugar, né? A Inglaterra estava querendo drogar a população chinesa para desestabilizar a economia, a sociedade ia ficar desestabilizada ali com os viciados e ia precisar de dinheiro, e aí ia ter que reabrir o comércio, reabrir os portos. Mas a China não tolerou e decretou que o ópio estava proibido ali no país. Então fez-se a guerra. A Inglaterra queria vender ópio ali de qualquer jeito e a China não queria. Então fez-se uma guerra ali do ópio, né, que a gente vai entender no próximo slide. Vamos para o próximo slide aqui para a gente ver. Vamos entender as guerras do ópio. Tiveram duas guerras. Mas antes vamos entender o que é o ópio, tá? E, ó, nesse quadrinho branco aqui que tem a flor de papoula. Essa é a flor da papoula, né, roxinha, aqui que se extrai o ópio. Veja bem, ó, o ópio é produzido mediante a desidratação do suco espesso, látex, contido nos frutos imaturos, cápsulas da planta papoula. O látex contém aproximadamente 12% de morfina, alcaloide analgésico, que é processado quimicamente para produzir heroína e outros opioides sintéticos de uso medicinal, embora também negociados ilegalmente. Então, tem a substância aqui, a morfina, que é uma substância médica, né, usada na saúde também, até hoje é usada. Tem medicamentos que são derivados, são opioides, por exemplo. Mas, né, e essa forma, né, o ópio não é um medicamento, é uma substância ilícita, uma droga, né, que foi usada para drogar a população chinesa, desestabilizar o governo por parte da Inglaterra. Vamos entender o que é a morfina. Morfina é um tipo de alcaloide com alto poder analgésico, então relaxa o corpo, dá analgesia, né? Ou seja, de alívio à dor, mas que possui efeito alucinógeno. Então veja, gente, é uma substância ilícita, uma droga, não é nada mais do que isso, o ópio, né? Aqui a morfina, ela é uma substância médica, né, usada, administrada de outra forma, mas o ópio, que é outra administração da mesma substância extraída da papoula, é uma droga que os ingleses ali produziam e vendiam para a China, para desestabilizar o governo. Então a primeira guerra do ópio, para a gente entender, foi de 1832 a 1839, né? Tá errado aqui no slide, tá ao contrário, eu vou trocar.
Tá 1839 a 1832, não, foi de 1832 a 39, tá? E o que mostrou essa guerra ali pra gente? A superioridade da marinha inglesa. A marinha inglesa, gente, era uma grande potência já na época e foi guerrear com a China, né? A China era um tanto quanto não tão desenvolvida em questão bélica quanto a Inglaterra, então houve uma superioridade, né? Bombardeio na cidade de Nanquim, a Inglaterra bombardeou Nanquim, né? E houve também a derrota da China com isso, né? E a subordinação às potências europeias. A China acabou tendo que se render à Inglaterra, né? Apesar de ter resistência chinesa, a China não conseguiu bater a Inglaterra, porque a Inglaterra era uma potência econômica gigantesca, a maior potência da época, né? Só quem conseguia bater frente a frente, mais ou menos, era a Alemanha, a França, né? De certa forma. Mas a China não conseguiu, infelizmente. E com isso houve a assinatura do Tratado de Nanquim, né? Que é um tratado que permite ali a influência da Inglaterra dentro da China. Aí houve a Segunda Guerra do Ópio depois, em 1856 a 1860, tá? A China perdeu vários territórios estratégicos e Pequim foi tomada pela Inglaterra. Então olha só o que os ingleses fizeram com a China, né? Drogaram a população para desestabilizar o sistema, a sociedade, e aí o sistema econômico, né, a economia ficar defasada, ficar ruim, a China ter que reabrir os portos para comercializar com a Inglaterra de novo, mas a China não aceitou e proibiu o ópio dentro da China, né? E aí a Inglaterra foi com o poder bélico, levou as armas à porta da China e tomou ali o poder chinês, né, estabelecendo uma esfera de influência ou esfera de poder, como eles chamavam, né? A Inglaterra colocava um governo ali na China que era subordinado à Inglaterra, né? Tudo isso na base da influência que a potência tinha sobre a colônia, né? Então veja isso, né? O que a Inglaterra aprontou aí com a Ásia, né? Drogando a população para desestabilizar o governo e guerreando depois por causa disso. Tá? Vamos para o próximo slide, tá? E é isso, gente. Acabou a aula. É o último slide, tá? A gente falou um pouco aqui de neocolonialismo, fez uma breve apresentação, né? O neocolonialismo da África e da Ásia. Falamos um pouco mais de Ásia aqui, né? Mas nós vamos entender melhor isso também ao longo da disciplina, né? Ao longo do ano. E lembrando que isso é uma forma resumida de explicar os fatos históricos, né, gente? Os conceitos, né? Quem quiser uma explicação mais detalhada, né? Quem quiser algo mais aferido, me chame, me contate, né? Fale aqui no comentário do YouTube, me chame no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, qualquer lugar que vocês tenham meu contato, que aí eu posso indicar algumas fontes para vocês, algumas leituras, alguns podcasts, vídeos, enfim, tem muito material bacana. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a videoaula, né, vocês me contatam que eu disponibilizo material para vocês. Mas de resumo, é isso, tá bom, gente? A gente finaliza aqui. Muito obrigado por acompanharem a videoaula até o final. Uma boa semana para vocês, bons estudos, tá? E se protejam, se cuidem, tá? Usem máscara, álcool em gel, mantenham distanciamento e sigam os protocolos sanitários, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.